Olá, eu sou o Rafael Barelli. E eu sou a Anne Peloso. Nós somos os diretores executivos do Colégio Catamarã e esse é o segundo podcast do Colégio Catamarã. Esse podcast é muito especial porque ele está coroando o ano que a gente completa 30 anos e a gente veio falar de um tema que fala sobre os próximos 30 anos. Então a gente vai falar aqui hoje, nesse podcast, sobre a nova sede do Colégio Catamarã. Esse é um podcast histórico, nós estamos muito felizes com esse momento. É uma grande alegria estar aqui. A gente pensou nesse podcast por uma questão muito simples. A gente convidou aqui duas pessoas muito especiais, muito queridas, pais do colégio. É o Luiz e a Kátia Viana. Olá. Olá. Um prazer estar aqui. E eles estão aqui um pouco para bater um papo conosco sobre esta novidade que a gente quer contar. Então a gente vai trocar aqui ideias sobre detalhes e informações que a gente imagina que vocês tenham dúvidas, mas também sabemos que muitas dúvidas talvez ainda fiquem e a gente depois conta um pouquinho como a gente tira elas, tá bom? Eu acho que até para começar, Rafa, seria importante você... Há quantos anos vocês estão conosco na escola? Acho que esse é um tema importante. Entendi. Bom, nós temos 3 filhos, o Gabriel, o Lucas e o Matheus. Começamos na escola com o Gabriel, quando ele entrou no primeiro ano. Então, nós começamos em 2016, no Colégio Catamarã. Em 2018, trouxemos o Lucas e o Matheus. Então, o Matheus começou no Vita, no Maternal 2. E hoje estão lá, o Gabriel quase no fim, já no ensino médio, né? Estão aí trilhando um caminho maravilhoso no colégio. É porque eles já atravessaram uma mudança, né? Já. A gente saiu da Áustria, Isso. foi para onde é agora. Estamos agora para saber onde vamos, que a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe. Vamos saber e tirar as dúvidas. Saberão. Né? Aliás, agradecer o carinho de vocês de nos trazer até aqui. Não. A gente também, sem saber o que é ainda, estamos muito motivados, porque todas as mudanças têm sido muito boas para nós, né? Sim. Ótimo. Não me esqueço do vídeo, inclusive, que vocês fizeram sobre que não se trata só de crescer, né, mas de expandir. Né? Exato, né? Exato. Ficou famoso esse. Famoso vídeo. Nós estamos aqui de novo para ouvir as histórias. Nos contem sobre a nova sede. Onde que é, como é que é a infraestrutura, estamos todos curiosos. Então vamos lá. Boa. Então, olha só, a nova sede do Colégio Catamarã vai ficar muito próximo da escola de hoje. A gente está objetivamente aqui, com a minha colinha, na Avenida Indianópolis, número 3096. Então, isso dá mais ou menos uns 12 minutos da sede atual. Tá bom. Né? Então, esse é um ponto importante que a gente tinha buscado. Né? Segundo, a gente está falando de um quarteirão inteiro para o colégio. Então, isso Tá é bom. muito legal. São 10 mil metros quadrados de terreno, sem vizinhos, né? Nesse sentido. E hoje quanto que é lá? Hoje a gente está falando de 3 mil e poucos metros vai passar quadrados. pra? 10 mil. 10 Uau, mil. é Mais que 3 vezes triplicar. mais de 3 vezes. 3 vezes mais. Exatamente. Então, Tem árvores. Tem muitas árvores. Olha só. Então, acho que tem coisas Tem área importantes na estrutura, que eu acho que é um tema importante, assim, para a gente conversar. Tem área livre, a gente está equacionando para que o nosso infantil não suba escadas, então ele vai estar num andar que fique, né, assim, no térreo, rampa, que ele possa usufruir. Então, a gente vai ter áreas livres para as crianças brincarem, vai ter a manutenção de todos os complexos que a gente já tem, em termos de laboratórios, sala maker, salas de aula muito diferentes, no sentido de serem mais amplas. Então, a gente está super animado com essa nova... é um crescimento importante. É um crescimento importante. A gente Quer dizer que a gente vai ter menos área vertical e exato. mais área horizontal. Então, para vocês imaginarem, vocês devem assistir um vídeo também junto com esse podcast que mostra um pouco esse espaço físico, né? Uhum. Mas para a gente entender, é um terreno de 10 mil metros quadrados. Hoje já lá constam 2 prédios que, para nós, também tem um detalhe muito significativo. Eles estão em forma de cruz. É um sinal. É um sinal que era para nós, né? Exato. Então são 2 prédios conectados em forma de cruz mesmo. Um prédio tem 6 andares e o 6 outro tem andares. 4 andares. Então esse complexo é um complexo de 10.500 metros quadrados de construção já. Hoje a gente está falando de 7 mil um pouquinho, né? Então é bastante, significativamente mais do que temos. Mas compondo com o espaço livre, né? Para além desses prédios tem bolsões, como a Anne falava, com árvores, com sol, com espaço para correr, né? Sol, isso é importante. E vai ter mais quadra? Isso, é Boa, essa pergunta é boa. Então, a gente vai ter quadras, né? Então, assim, temos 2 coisas importantes, né? A primeira delas, ali tem um espaço de
com um potencial construtivo muito grande. Então, significa que nós estamos falando de um projeto que deve durar muitos anos, né? A gente não deve sair mais dessa sede, porque ela comportará o nosso modelo pelos próximos 20 anos, né? Mais do que 20 anos. Quer dizer, todo mundo que está lá vai ficar lá até o fim. Vai ficar lá até o fim. E eu, pelo menos digo por mim, acho que não vou ver, daqui 20 anos não estarei. Não Mas sabemos. não sabemos, Não né? sabemos. Então, isso é muito importante. Então, tem um potencial construtivo muito grande, quer dizer, comportará muitas expansões, né? Dependendo do como a gente for necessitando. Então, nessa primeira fase do projeto, a gente deve entrar com os prédios que estão lá, apropriados para a escola, com um complexo esportivo de algumas quadras. Ainda não é o nosso modelo ideal de quadras, a gente vai querer ter mais quadras e mais complexo esportivo num segundo momento, mas a gente vai ter que entrar... Porque o prédio lá hoje não é uma escola. Não é uma escola. Exatamente. Não, o prédio lá, até agora, recentemente, eram bancos. Então, o que também nos causa uma grande alegria, porque tem um tema de segurança e de iluminação e de cuidado com o espaço que é bem impressionante. Então, por mais que façamos o retrofit no sentido de transformar aquele espaço numa escola, ele foi muito zelado, está muito bem guardado. Até para de ruído deve ter cuidado. Então eles são bem... E aí é muito bonito de se ver, porque todas as nossas salas de aula terão a luminosidade natural e com árvores. Então é muito diferente do que a gente tem hoje. E é tudo que a gente sempre sonhou, né? Diferente. Assim, toda a nossa comunidade sempre sonhou com ter esse verde, ter esse espaço. E como é que se pensa a divisão Vita referência? Eles vão estar separados? Eles vão interagir em algum momento? Numa parte da cruz, outra na outra. Exatamente. É isso. Exatamente isso. É isso. No fundo, a gente tem uma parte por referência, uma parte por Vita. Os braços da cruz são os colégios, né? Chutei. O infantil o infantil vai ter uma área só para eles, como a Anne comentou, Perto do sem chão. escadas, né? Eles acessam com uma pequena rampa já num ambiente todo deles. E um último andar ainda com toda a parte de back-office, Do né? back-office todo unido. Mas fora do ambiente de sala, tudo, vai ter uma interação maior de meninos e meninas ou continuamos no mesmo modelo? Não, nós seguimos o mesmo modelo. Tá Veja, bom. o Colégio Catamarã tem uma proposta single sex. Então, quando a gente fala do infantil, evidentemente que isso não acontece, porque Exato. é uma idade que as crianças precisam ser cuidadas. E assim, fazemos também, né? No nosso infantil. Quando fala Fundamental 1 e Fundamental 2, evidentemente que a gente percebe ganhos muito significativos para as crianças. Então, isso se mantém. Então, claro, o pai, quando deixa as crianças, às vezes ele deixa a família inteira e as crianças se dividem dentro do ambiente. Isso seguirá. Cada um vai para o seu lado e ali a gente vai orquestrar os horários, porque vão ter refeitórios separados. A gente segue exatamente no mesmo modelo. O que a gente tem de mudança e que já está acontecendo? No ensino médio, a gente já tem momentos de interação que são diferenciados. Verdade. E isso também segue. Então, a gente está respeitando exatamente essa fase do crescimento e o que a gente está fazendo, com a diferença que está um espaço muito mais estruturado. Você falou uma palavra importante. Você falou, quando a gente deixa as crianças, como é que a gente vai deixar as crianças boa. lá? É porque essa é uma novidade que eu fiquei muito feliz, assim, pensando em todas. Sem dúvida. Não, hoje a gente, enfim, tem o desafio todo do trânsito das ruas, né? Sim, total. E lá a gente vai ter a alegria de entrar com os carros para dentro da Uau. estrutura. Que diferença. Então, sem dúvida, a gente não tem o trânsito das avenidas. São 3 entradas, isso é importante também. A gente tem Vai separar a a entrada. diferença? A gente pretende separar, mas como a Anne comentou, um pai que tenha filhos em mais de uma unidade poderia entrar por Deixa uma mesmo. e fazer drop-off, né, nas 3. Então, são 3 entradas e com um fluxo em que você poderia entrar por uma e sair por qualquer outra, uma das outras 2, né? Isso dá uma Ótimo. mobilidade muito grande, tanto para o infantil, Vita e referência. Não, isso é uma tranquilidade. Para quem usa transporte público, fica perto de metrô, tem ônibus, tudo? Fica perto de metrô, fica perto... Tem um ponto de ônibus na frente da escola, que a gente não sabe ao que certo se maravilha. permanecerá, né? Mas bem na frente. Então, eu acho que para quem se desloca com transporte público é bem fácil. Isso também considerando, até para os nossos funcionários, é um tema bem importante, Sim. né? Verdade. Que a gente gostaria de Sim. que isso fosse assegurado Fácil. para a equipe também. Então, acho que esse também é mais um item. Nesse tema de deixar as crianças, é bem importante a gente pensar que para o infantil, especialmente, ele faz muita diferença. Porque a gente Sim. precisa tirar tirar demora o cinto uma de vez, segurança, né? né? Às vezes você não tem só um filho. Então, Então, desembarque demorado. agora vai né? ter um desembarque que eu acho que pode seguir sendo lento por conta do tamanho das crianças, mas com mais segurança, Sim. dentro do nosso Não, é ambiente. totalmente diferente. É né? bem Pegar dentro da diferente. escola é outra conversa. E os carros normalmente são grandes, É. né? Então, eu acho que vai ficar bem legal.
Olha só, boa notícia. E uma dúvida que eu tenho. Mas o metrô que você citava, o metrô São Judas também, pra gente se localizando, agora que você já deve ter visto no Google Maps aí, mas metrô São Judas, tá muito próximo dessa região. Eu tenho uma dúvida. Oh. A gente vai precisar assistir teatro em outro lugar? E a gente vai precisar assistir teatro em outro lugar. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. No fundo, Kátia, o que a gente vê é assim, o novo espaço, ele contempla 90% de tudo que a gente queria. Claro. Mas como nós crescemos e Sim. nossas famílias são grandes, evidentemente que os teatros, é muito difícil você encontrar em São Paulo uma Sim, estrutura sim. para isso. Então, no fundo, durante ainda um bom tempo, a gente precisa terceirizar os espetáculos. E vai melhorando, né? Para quem não teve na Áustria com a gente, quando a gente mudou para Sim. agora, Já foi tem um ganho teatro para fazer as absurdo. coisas pequenas. Já, Sim. Já tem. Mas assim passamos segue. a fazer, né? Assim teremos. Então, Legal. a gente mantém um anfiteatro para fazer as pequenas formações, Isso é legal. formação de pais, momentos com os alunos de palestras magnas. Sim. Isso a gente consegue manter Os uma TCCs, estrutura. né? Os TCCs, sim. exatamente. Isso comporta, a gente vai ter ainda uns 100, 120 lugares de que anfiteatro, legal. Um né? anfiteatro, Legal. sim. Que é Legal. Pô, só boa notícia. Só boa notícia. E que tamanho fica o colégio, o número de alunos? Boa. Essa é uma discussão importante, né? Que a gente vem tendo já há muitos Sim. anos, inclusive. Então, assim, a gente está convencido de que o nosso modelo do catamarã, é muito importante que todos vocês saibam disso também, ele tem um limite, né? Por quê? Porque a gente tem um modelo muito específico, personalizado, de tutoria, né? Isso depende muito da formação dos professores. Então, claro, a gente acredita que até 1.100, 1.200 alunos é um número bastante razoável para a gente Seguir manter, né, com qualidade o que a gente faz e entregar com qualidade o que a gente faz, né? Hoje a gente tem quantos? A gente mais tem ou menos? 600 e tantos, Tá. né? Vamos Vamos dobrar. Vamos dobrar o número de alunos. Nesse primeiro momento que a gente está indo, 900 alunos. Tá. Esse primeiro movimento, a sede comportaria 900 alunos. Aumentar Mas, de novo, 50%. com possibilidade de expansão e que poderia chegar até 1.200 alunos. Poderia até ter mais nesse espaço, mas a gente está convencido de que a gente deve parar Sim. nesse Nos número 1.200. para formar bem os professores, para cuidar bem dos Ótimo. alunos, para ter salas de aula limitadas a 25 alunos por sala, 18 no infantil. 18 no infantil. Tá. Né? Então, agora, salas de 25 alunos e 18, mas salas amplas, né? Muito também diferente do que a gente tem hoje, né? Sim. Então, isso também é muito importante para nós. São salas de 40, 50 metros quadrados, né? Então, Uau. são salas bastante Posso robustas. fazer uma pergunta muito sincera? Espero que seja tudo sincero aqui. Não, digo, né? E aberta, né? Uhum. Nós passaremos, nós, né? De 600 para 900 alunos. Quer dizer, vai ter uma entrada grande e rápida, diferente do gradual, né? De um monte de gente de fora. Como é que se lida com isso para manter o espírito, não só o espírito operacional do colégio, mas o espírito dos meninos do colégio? E das meninas. Das meninas, A claro. gente só tem filho homem, a gente fala então. dos meninos. Exato. Não, boa pergunta. Não, mas, assim, começa depois a anime completa. Primeiro, acho que a gente não precisa crescer de 600 para 900 de uma vez, numa tacada só, isso também é verdade, né? Depois, a nossa grande entrada seguirá sendo na base, né? Infantil e Fundamental 1. Então, a estrutura, né, que estamos montando lá, ela está prevista de um infantil mais robusto e também de salas duplicadas no Fundamental 1. Você deve ter 2 salas de segundo ano, A e 2 B, de terceiro, Sim. para cada lado, né, meninos e meninas, e depois seguindo uma sala de cada lado, meninos e meninas, até o final do ciclo. Então também a gente está falando de crescer na base sempre, que eu acho que é uma entrada mais razoável. Então, e depois um processo seletivo, né, que também passa por muitas etapas, não só acadêmicas, mas também formativas, onde a gente está procurando gente que também entenda e queira o modelo que estamos propondo, né, Sim. como sempre. Acho que tem sempre um combinado, né? Uma família que procura um colégio com os valores que ele encontra dentro do catamarã, o catamarã que encontra uma família que está com essa disposição e um espaço adequado para que tudo isso funcione. Então, o que a gente tem a preocupação, Luiz, o nosso infantil, complementando apenas o Rafa, ele hoje ele já teria suporte para ter mais alunos, mas nós não temos estrutura. Então, a gente tem salas hoje que comportam 10 alunos. Estrutura é espaço mesmo. Estrutura espaço, Tá. espaço. Porque, no fundo, a gente fez um levantamento, inclusive, que tem grande parte do tempo que o nosso aluno não está em sala de aula. Ele está justo no laboratório, ele está na área de brinquedo, ele está na psicomotricidade. Então,
E essa infraestrutura é uma condição sine qua non para que a gente avance. E por isso que a gente está tão feliz nesse momento. Sim. Então, e aí quando você pega alunos maiores, é importante dizer que a gente se resguarda num processo seletivo que é forte. Então, não basta os pais procurarem pela escola. Eu preciso que esse aluno passe por provas, ele vai falar com a área de formação. A gente precisa cada vez mais ter esse cuidado para que a gente mantenha o espírito da escola e garanta as entregas que a gente se compromete com todo pai e mãe. Porque é a escola que tem que transformar as famílias, não é a família que tem que transformar a escola, né? É isso, Não é? Luiz. Eu acho que é isso, né? É isso. E aí, sempre respeitando os pais como protagonistas desse processo, né? Sim. Então, claro, por isso que a gente precisa de pais que entendam e falam, nossa, essa é a escola que eu quero para os meus filhos. Claro. Então, esse é o público que a gente... É que a gente pensa não. como o SEC, imagina a gente ter SEC Mas de é 50 isso, famílias. É isso. Não, mas e assim, abrindo o coração também, né, Luiz? A gente contará muito com as famílias, Sim. justamente para manter essa cultura organizacional, sem dúvida, né? Sim, as famílias sim. que estão hoje, que já nos entendem, que já nos ajudarão também nesse crescimento, que eu entendo, não deve ser tão acelerado, mas comportará também essa Isso acho que já acalma, né? Porque é sempre um receio esse crescimento muito rápido, né? Sim. Acho que é um desejo de todos uma nova sede, uma sede grande. Você falou, salas iluminadas, árvore, espaço, né? Isso é um sonho. Não sei. Aí junto com o sonho vem, nossa, a escola vai crescer demais, né? Então acho que isso está no coração de todas as famílias. É bom ouvir isso de vocês, né? Que existe, primeiro, esse teto, né? O Catamarã não vai ser uma escola de 3.000 alunos, Não. 2.500 alunos, Uhum. né? Porque seria difícil manter. Então, acho que isso já acalma o coração das famílias, né? De que a gente vai ter um catamarã maior, mas teremos o catamarã. Teremos o catamarã. Acho que isso é o exatamente. importante, né? Agora, tem uma pergunta que todo mundo quer saber. Como vai ficar a questão financeira de uma sede dessa? Que a gente entende que é um custo grande para o colégio, né? Tudo está aumentando muito, né? Tudo, né? O custo de vida no país está muito alto, a gente entende os custos do colégio que são muito altos. Como que isso vai ter repasse para as famílias? Como vocês estão tratando isso? Você Falo. Quer que eu fale? Não, então, essa é uma informação muito importante, né? Eu acho que é uma dúvida super legítima. Então, a gente trabalhou todo esse tempo, né, para que a gente pudesse viabilizar uma sede que não repassasse aos pais esse custo, né? Então, toda a estrutura, né, de crescimento, é uma sede ainda, um contrato longo, mas também de locação, né? Também está locada. Então, toda essa estrutura de crescimento não será repassada às famílias. De tal maneira que a mensalidade deve seguir, vamos dizer assim, os ajustes de inflação e outros sindicatos, Sim. né? Considerando Sim, que sim. 80% é gente, é uma Exato. prestação de serviços, né? Exato. Sim. Mas que no fundo é isso, né? Será só um crescimento proporcional aos valores inflacionários. Do resto, a gente está absorvendo mesmo dentro da operação atual e dos próximos anos, né? Com Sim, novas sim. entradas. Né? Tem duas Lógico. preocupações nesse sentido. Uma é essa que o Rafa falou. Evidentemente que a gente... o esforço da diretoria executiva é que a gente consiga manter a escola e não ter isso para o pai como na conta final, né? Então, Sim. no fundo, isso tudo está sendo... E é importante saber que, assim, agora a gente está anunciando a sede nova, mas a gente está nesse trabalho há mais de um ano. Sim. Então, Sim, tem muitas imagino, coisas sim. que estão acontecendo e estudos preliminares que foram muito importantes para essa tomada de decisão e falar, nossa, dá e a gente não vai extrapolar nenhuma das E frentes. ter a sede é a metade do caminho, né? Exatamente. E o outro, que é relacionado à sua pergunta anterior, no fundo a gente precisa garantir que isso não vá para conta do pai, mas também garantir que isso não fique nas costas da gestão, para que não venha 300 alunos de uma vez. Porque o que a gente gostaria é que isso fosse feito de maneira gradual, para que a gente crescesse harmoniosamente, mantendo todos os valores e mantendo a missão e visão do que o colégio faz há 30 anos, né? Isso. Exatamente, isso é muito importante. É. Quer dizer, não há uma pressão nos primeiros anos Não de a gente temos essa lotar a pressão. sede de uma vez. Então, também o Ótimo. tema de... É que pode ser de uma gradual. pergunta de Exatamente. uma visão financista, Sim. né? Exatamente. Mas está sendo Entendeu? equacionado justo para isso, para que os primeiros 5 anos, especialmente, a gente consiga fazer isso de Aos maneira pouquinhos, né? harmoniosa, sim. Uhum. Crescer legal. de forma equilibrada. E para não parecer que a gente é egoísta, só pensa na gente, né? E para os funcionários, tem alguma vantagem ou espaço novo?
Claro, não. Eu acho que também para eles, proporcionalmente ao que tem hoje, né, haverá uma expansão. Então, eles seguirão tendo os espaços, ainda que os espaços hoje às vezes são bem pequenininhos, né? Não, é verdade. Mas terão espaços maiores, mais confortáveis, sem dúvida, com tudo que tem direito. Vai ter também um bicicletário, né? Na parte Uau, que externa. legal. Um vestiário, Um vestiário com chuveiro. isso Olha é que legal. legal. Tem estruturas, um pequeno refeitório. Quer dizer, Melhorias tem para todos. melhorias para todos. refeitórios separados. Eu fico imaginando como é que ficam achados e perdidos, né? Porque A diferença é Mas- que as blusas estarão nas árvores. É, Não mais na exato, quadra. é. Vão chegar sujas de terra em casa. A única diferença é essa. Que bom, né? A gente ainda não chegou nesse pensamento de achar ser perdido por dia, assim, ó, eu diria. Mas você tem razão. Acho é que a gente vai ter- acaba o ano contabilizando quais roupas estão faltando. faltando. A gente pode ter cestos espalhados estrategicamente. Isso, só para ir colocando Só põe as longe coisas. da campanha do agasalho, né? Para não confundir. E Exatamente. as capelas? Vamos ter uma capela pro Vitor, uma por referência, uma Tem. capela só? Como Nós vai ser? teremos 3 capelas. 3? Uau. Nessa unidade nova. Olha que legal. A gente vai construir uma capela para o infantil. Ah, Então, que os demais. maternais e os jardins vão ter uma capela especialzinha para eles, Oh, onde eles vão bonitinha. conseguir passar todos os dias e seguir dando bom dia e no final do dia, boa tarde para Jesus. Então, para nós, isso é um valor muito importante. Então, Sim. a gente conseguiu manter. Uma capela maior que vai estar do lado do Vita, que essa é uma que vai estar nas imediações do térreo. Então, isso facilita muito os dias que tiver a Santa Missa, um recolhimento para que os pais consigam se organizar e já assistir. E o Referência também ganha uma outra capela e tudo muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Claro, Certo. gente, que assim, nós vamos fazer a missa de final de ano na capela? É, não, que não não. vai caber. Exato. Então, É, mas a lógico. gente vai poder fazer Agora uma tem missa Até campal. São Judas com tem a 1.200 São pessoas. Judas ali lá. perto E a gente agora. pode fazer uma missa campal, considerando que tem um espaço Uau, maior. que Então, a gente demais. pode ter uma Missa campal. estrutura muito Gostei. diferente. Sim, então. E esse é um Legal. ponto legal, Luiz, porque o que a gente fez? A gente já levou os capelães do colégio para conhecerem. Então, eles estão envolvidos no Já projeto. estão sonhando com os já estão lugares sonhando lá. conosco, Legal, né? E é. assim, já pensando como será ter Jesus ali com a gente todos os dias. Uau, hein? Acho que isso é um grande diferencial, né? É. Ele tem que estar lá de qualquer Com forma, não certeza. tem como não estar, né? A gente que tem filhos também, um filho, né, no ensino médio, fica pensando em laboratórios. Tem alguma novidade de laboratórios? Não, a gente com o espaço novo, a gente vai conseguir ter laboratório, todas as salas que a gente tem hoje e mais salas do que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma sala de música dedicada, a gente vai ter... Ah, puxa, né? isso é muito Nossa. legal. Hoje a gente tem um laboratório com sala de artes junta. A gente vai ter uma sala de artes E e um um laboratório. Hum. Então você não vai ter que dividir espaços entre frentes, né? Então isso também é O muito ensaio do significativo. teatro não vai ser na passagem. O ensaio do teatro não vai ser na Não, tem passagem, vai ter uma sala sala para para o o teatro. teatro. né? Uau. Ó, isso são melhorias para os colaboradores, né? Com Também, né? certeza. Sim. Tem uma É. sala de dança para as meninas, Uau. então tá tudo muito bem. Imagino que a cozinha experimental se mantenha Uma também. sala maker, né? Sala Uma maker de cada lado. Então, você tem todas essas salas que hoje existem, mas às vezes dividem o mesmo espaço. Sim, que é uma Agora guerra, existirão né? de maneira independente É, dos dois lados, né? elas terão um lugar ao sol, Legal. cada uma a sua sala. Que demais, hein? Estou pronto para ir amanhã. Ei, Boa. vai! Parece que não é amanhã. Não é amanhã? É. Ah, Qual é a previsão de É, estar boa, pronta a nova exato. sede? Isso é um tema importante. A gente vai gastar o ano de 2026 para fazer justamente essa reforma, né? Uma reforma de interiores, sobretudo, mais espaço de quadras e Sim, a parte sim. externa. E a gente deve começar o ano de 2027 na nova sede. Onde está aqui, ó, Uau. nova sede 2027, Sim. Uau. nosso próximo capítulo dos próximos 30. Então, Que legal. é que pra legal. gente inaugurar. A gente que passou o 25º ano em casa, né? Na pandemia, Sim. né? É verdade. E mudamos logo depois para a sede nova, né? Sonhar com uma vitória, né? É. É uma sequência de vitórias, né? É. Mas é uma vitória importante, né? Nós programamos, esse é um tema importante vocês saberem, ao longo de 2026, a gente está programando um acompanhamento dessa reforma. Que a gente quer ótimo. comemorar e divulgar com os pais para que vocês vivam essa Cada experiência. Isso é legal. Cada detalhe, as coisas que vão sendo entregues, para que os pais de fato consigam ter conosco essa experiência do que é esse salto que a gente vai atravessar em 2027. Um diário mesmo. Um diário. Um diário de... Você já de tem em obra. mente quem vai cuidar dessa obra, projeto? Sim, não, Já a gente sabem? já tá trabalhando nele já há algum tempo. A Legal. gente contratou um escritório de arquitetura muito importante de São Paulo, chamado Thier, né? Opa, Bastante sim, conhecido. legal. Sim, É um escritório famoso, grande, também muito especializado, construiu muitas escolas em São Paulo. Então, eles escolas. eles nos entenderam muito bem. Eles Tá sabem bom. exatamente
foram à escola hoje, entenderam o nosso modelo e estão fazendo um prédio. Parece uma bobagem, né? Mas o espaço tem que ter uma identidade com quem Isso. se é, né? Exatamente. Isso é bem... A começar na capela, né? começar As da capelas nossas não são capelas triviais, assim, né? A gente pode estar sendo um pouquinho mais, né? Isso. Tem que ter a gente tem que olhar e se identificar ali, né? Exato. Não, e eles cuidaram, assim, detalhes, né? A Anne fazendo briefing para eles sobre, por exemplo, o infantil, né? Não, que seria muito legal que as crianças entrassem na capela, dessem bom dia para Jesus, depois saíssem, né? No começo do dia e no final. Então eles já pensaram a capela logo na entrada do infantil, na chegada do infantil, Sim, porque ela já chega não e tem fala. como fugir. Então, E eles disseram, né? Anne, olha aqui, tá a capela, para eles darem um bom dia para Jesus. Que Então legal. eles capturaram entenderam os Que nossos legal. o que queremos. Que Que legal. Olha, Nossa, que alegria. Realmente. o que mais nós temos de dúvidas? Estamos sanados de dúvidas. Puxa, acho que a gente perguntou. Esse é um tema o que estava importante, no nosso porque coração. talvez não se esgote aqui, né? É, Acho que é exato. importante as famílias também entenderem que elas poderão fazer suas perguntas. A gente pode criar um canal de perguntas e respostas, Isso porque seria no legal, fundo tem né? muitas coisas que vão surgindo Sim. ao longo do período, mas o mais importante talvez seja a gente pensar que o que precisamos neste momento é um grande voto de confiança Sim. de todas as famílias que estão conosco. Então, mais do que nunca, eu acho que esse é um momento em que estamos muito felizes, mas isso só é possível se a gente tiver vocês conosco. Né? Sim. Sim. Como sempre foi, como há 30 anos, né, Sim, Rafa? como há 30 anos. sem Como há dúvida. 30 anos. acho Então, que é- Bem ou mal, a gente tem duas coisas, né? A gente vai ter que um ano ainda onde estamos, Sim. então temos que cuidar muito bem do Muito nosso, bem, do sim, nosso sim. atual casa, Sim, né? claro. E depois Devolvê-la em boas condições. que né? devolvê-la em boas condições, mas também, né, viver feliz nesse finalmente. E depois também, é verdade, eu e a Anne passamos por isso, eu passei 2 vezes de maneira executiva, mas assim, vamos ter que aprender a viver na nova sede, né? Exato. Porque no fundo tem grandes qualidades, grandes vantagens, mas vai ter muito aprendizado também. Desafios, né? Pensando aqui, acho Sim. que tem oportunidades até de envolvimento dos próprios alunos em 2026, Sim. com a sede nova, verdade. né? É. Alguns projetos que eles possam fazer, né? Que tenham ligação com a sede nova. Eu acho que pode-se pensar em coisas nesse sentido. Não, né? e colocando na pele de vocês, né? Até pensando nos pais, né? Tem um pouquinho de misericórdia, né? Porque vocês vão trabalhar em dobro, né? É. Vocês vão trabalhar no presente E no futuro. futuro. e no futuro, mas tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque não dá para abandonamos a sede antiga, então agora começamos tudo novo na sede nova sem ter feito nada antes, né? É, né? Então, A misericórdia dos pais pode ser importante. pode ser, E já a estou oração dos clamando. pais. E a oração também. A oração dos sempre pais. tiveram, né? É. Não seria novidade, mas sim, né? Mas acho que acho que é um voto de confiança, porque a gente que, né, tá há bastante tempo no colégio, vocês nunca fizeram nada que não tenha não tinha sido feito em prol das famílias e dos alunos. Então, Isso por é que não vai verdade. ser agora assim, É. né? Então, acho que todas as famílias têm que dar, sim, esse voto de confiança e na certeza de que o melhor está sendo feito, né? Isso a gente tem muito claro no coração e acho que é o que todas as famílias têm que ter. E é natural ter um pouco de receio do desconhecido, né? Claro. Porque o normal. conhecido, bem ou mal, é conhecido, né? Tá E o que é acontecendo. novo é novo. Né? Então, assim, é natural que a gente fique ansioso por um lado, porque tudo que vocês contaram parece muito legal, mas também fica um pouco ansioso pelos outros lados, né? Sabendo o que será a nossa Que a vida, gente vai né? descobrir junto, inclusive. Vamos Não, descobrir e, juntos, E eu né? imagino esse canal de comunicação, né, com os pais, acho que tipo um FAQ ou um canal Não, aberto, já temos. e-mail, Vale coisas a assim. pena. Mandar Legal. no Layers, no canal do marketing, com o título Nova Sede. Então, todas as perfeito. dúvidas que o pessoal tiver, acho que vale mandar nesse canal do Layers, pro marketing, Nova Sede. E aí a gente vai acumulando as perguntas, de repente constrói um novo podcast, ou responde de Legal. alguma maneira. E eu tenho certeza de que as crianças vão ter milhões de outras perguntas que a gente Sem nem dúvida, imaginou. Não tenho dúvida. E delas é que viram as melhores perguntas. É exatamente isso. Mas não pode fazer perguntas que a gente já fez, né? A gente já Não. fez aqui, já tá esclarecido. Já tá respondido. Aí Porque assiste esse. Assiste o Assiste podcast. o podcast, Isso, né? Legal. Assim, talvez vale a gente sempre pensar que a estrutura é muito importante, mas o Colégio Catamarã, durante esses 30 anos, foi feito por pessoas, né? Exato. Sim, Pela sim. nossa equipe, pelos professores, por boas tutorias, por pai e mãe que está preocupado com a educação dos seus filhos, Sim, exatamente. que quer educar de maneira integral. Então, claro que a estrutura conta muito, era um grande sonho, mas é muito importante todos os pais ficarem seguros de que o que está lá dentro é o que é mais importante para nós, como escola. E isso é o que a gente luta todos os dias para manter.
Eu acho que Mas esse a é um gente tema... pode dar também um testemunho que nós já passamos por uma mudança e uma dobra, né? Foi, É isso. Né? foi mesmo, Luiz. Foi. Né? Verdade. A gente foi uma escola, sei lá, de Não, a 200, gente 200 e literalmente poucos saiu alunos. de quase 300 para 600. Exato, né? Já dobrou uma Então, vez. podemos dizer que a gente já fez isso uma vez e deu uma certo. vez já deu certo. É. Né? Já deu certo. E agora a gente vai fazer com estrutura. Com Uma estrutura maior. Uma estrutura maior. Desculpa, gente. Não, muito legal, assim, tô bastante animada. Nossa, Estou também. muito animada, tenho certeza que... E a quem em 2026 está no terceiro do médio vai ficar muito triste, né? Eles serão nossos alumnis. É, Não, a gente tem um claro, projeto novo de claro. alumni que daí a Exato. gente pode montar um podcast para explicar para vocês. Mas esses alunos, assim, uma vez catamarã, Sempre Sempre. catamarã. sempre catamarã. Como nós isso. somos os ex dos nossos colégios. A gente vai né? montar a gente quer montar um alumnis de paz, né? Isso. Não, mas a gente ainda vai ficar um tempo lá. Que bom. Dá uns aninhos Não, o nosso ainda filho vai. mais velho, que está no primeiro do fundamental, vai para o segundo, a aflição Fundamental não, dele, do médio, a aflição dele é que essa mudança fosse em 2028. É, Claro, Ah, verdade. Porque aí ele fala, ele eu Ele vai ficar pego, feliz ele quando ele pega. souber, ele vai É, ficar então. feliz. Porque É. ele estava angustiado. Ele falou, na Como hora é que que eles vão para um mudar, lugar que eu não vou? eu O não que vou. mostra um pouco também, é nos filhos, até fazer um testemunho, né? É nos filhos que a gente vê como a escola é, né? A alegria ou não alegria de ir na escola, Claro. né? Alegria ou não de participar de uma mudança da escola, né? Sim. Então, um menino, né, de 15 anos que está preocupado se vai ver a nova sede ou não, demonstra um carinho que na idade, né? Eu não tenho mais filhos dessa idade, mas, né? Que é muito admirável, né? Isso não é um elogio ao meu filho, que seria absurdo chegar aqui e elogiar meu próprio filho, né? Mas é um elogio a vocês, né? Porque esse amor que ele tem para a escola é algo que ele adquiriu na escola, né? Por mais que lá em casa a gente tem bandeirinha vermelha e azul lá em casa, né? Vocês sabem que a gente é super partícipe, super defensor do modelo e da escola, mas isso não basta, né? Claro. Então, se eles têm um amor pela escola, nós não atrapalhamos, mas nós não ajudamos, né? Que legal. Muito bom. Parabéns. Isso, não, a Parabéns a nós. todos A nós. Eu acho que esse era um grande nós, presente para colar os 30 anos, né? Sem É, dúvida. E contem Melhor. conosco, né, Sem Rafa? dúvida. Seguimos juntos, assim, rumo aos próximos 30. Exato. Próximos 30. Estamos muito felizes de termos sido convidados em nome, né, Sim. Das das famílias, famílias para estar aqui participando desse momento, né? Esperamos que tenhamos feito as perguntas que muitos tivessem em seus corações, sabendo que não são todas as perguntas Claro. que podem haver. Mas agradeço, em nome dos pais, a iniciativa da escola de colocar os pais para participar desse momento enquanto ele acontece e não como um anúncio dizendo, olha, nós fizemos agora, né? Sim, claro. Não é uma novidade, a gente não está surpreso. A gente está feliz, mas não está surpreso porque esse é o normal, né? É o jeito catamarã. Ótimo. Ótimo. Então vamos seguir. O jeito catamarã. Então a gente agradece muito, muito obrigado também pela presença de vocês. Para nós também foi uma grande alegria, uma honra. A gente está muito contente. Ficamos aqui. Acho que já temos uns bons minutos aqui de podcast. É isso, só reforço um pouco essa ideia. Certamente surgirão novas perguntas, então mandem para o canal, insisto, do marketing com tema, título, nova sede. E a gente depois vai endereçando. E como a Anne comentou também, ao longo de 26 a gente vai fazendo um diário dessa história e contando passo a passo para vocês como a coisa se desenvolve.